Oi, tudo bem? Olá, olá Maria Paula. Tudo Boa bem? noite. Bem, aí é boa tarde, não Aqui é? é. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Então tá Que bom. bom estarmos aqui para esta conversa. Eu estou muito desejosa, até porque eu acho que vou aprender bastante, porque este é um tema que nós normalmente não falamos. Dinheiro, não é? No geral, na vida, pelo menos é assim que eu vejo. Há muito tabu, então nós vamos juntar aqui dois temas tabus, não é? A Perfeito. infertilidade e o dinheiro são assim dois temas que se fala pouco e eu acho que é muito bom nós aqui trazermos este tema. E eu resolvi aqui fazer este convite à Maria Paula, que está no Brasil, mas eu adorei o teu projeto. É um projeto que se chama Embrião Financeiro, que é um nome que eu acho o máximo. E hoje a Maria Paula dedica-se a esta causa assim também muito inspiradora de ajudar pessoas, casais que estão neste caminho à procura deste sonho de serem pais e de como o dinheiro pode ser aqui um tema importante. O que ajudas a fazer é estes casais a organizarem-se melhor nas suas finanças, a planearem para que esse sonho possa ser concretizado. Não é, Maria Paula? Perfeito, exatamente isso, Joana. Esse é o projeto, né, do Embrião Financeiro, ajudar os casais tentantes, as tentantes a se organizar financeiramente. E o tema realmente, né, é um tabu a gente falar desses dois temas, desses dois pilares, né, da nossa vida, que é o dinheiro, que é muito pouco falado, aqui no Brasil principalmente, a questão da educação financeira é algo muito ainda complexo, tem se desenvolvido, mas ainda tem muito a percorrer, sabe? E a questão da infertilidade, que é também um tabu, hoje já é muito falado, mas ainda assim todo mundo quando descobre a infertilidade é um tabu, não sabe por onde começar, para quem perguntar, aonde recorrer, né? Então, são dois pilares assim fundamentais que a gente precisa falar e quando eles se unem, mais ainda, né? Porque sem dinheiro você não faz o tratamento e, enfim, é um que complementa o outro. Maria Paula, estávamos aqui a falar o dinheiro, tema tabu, infertilidade, tema tabu. Este é um tema importante, o dinheiro é mais uma das áreas em que a infertilidade toca, não é? Já toca em tantas áreas e a área financeira é também aqui chamada, não é? Porque são muitas as exigências, como vimos, para o tratamento, para as consultas, para os médicos, para as terapias, para tudo isso, não é? E antes de falarmos sobre este tema, eu gostava muito que te pudesse apresentar, falar um bocadinho da tua história, porque tu também já foste tentante e também por aí é que te inspiraste a fazer este caminho. Então, se pudesses falar um pouco sobre isso. Claro, vamos lá. Bom, eu já fui tentante, eu descobri a endometriose, né? A minha fertilidade foi por conta da endometriose, através de um exame de rotina, né? Eu senti algumas dores e aí eu descobri que eu tinha endometriose. Procurei um especialista, fiz a cirurgia para endometriose. Depois disso, eu tentei engravidar naturalmente e não deu certo. Aí eu fui para uma primeira tentativa de inseminação artificial. E aí a inseminação deu negativa, e aí eu fui para minha primeira tentativa de FIV. Quando eu fui para a primeira tentativa de FIV, eu fiquei muito abalada emocionalmente, né? Aquela cobrança interna que gera, né? Puxa, será que vai dar certo? Esse é o último recurso, né? Porque a gente sabe que a FIV é o recurso mais, como que eu posso dizer, mais evoluído, né? Dentro desse processo da infertilidade. Aí eu pensava, meu Deus, e agora? E se eu não conseguir através da FIV, né? E aí fui para essa primeira tentativa, fiquei muito nervosa, muito ansiosa, muito tudo. E aí eu travei mesmo, tive um problema de torcicolo, tinha que entrar com medicação que não podia usar junto com a medicação do tratamento. E aí eu falo que foi a primeira tentativa de FIV frustrada, né? Porque não deu certo. E aí eu comecei um acompanhamento psicológico, por isso foi muito bom que você colocou aqui. A gente precisa nessa caminhada, nessa jornada de alguns apoios, né? E eu falo que tem alguns pilares que envolvem isso. E um dos pilares que eu precisei, né, além dos outros, foi o psicológico. Aí comecei a fazer terapia, retomei a segunda tentativa de FIV e na segunda tentativa eu coloquei um embriãozinho só. Eu morria de medo de ele se dividir e graças a Deus veio a minha filha, né? Então
Essa é a minha história como tentante. E com o planejamento financeiro, eu sempre gostei muito, né, de me planejar financeiramente. Comecei a trabalhar com 17 anos, aos 19 anos já trabalhava, já comecei a estagiar dentro de bancos, trabalhava no Citibank, e ali eu peguei gosto mesmo, né, dessa questão de finanças e tal, comecei a estudar, me formei em administração financeira, só que eu sempre fiz o meu planejamento financeiro. E aí casei com meu marido não gosta, né, eu sempre falo que nas duas partes tem um que gosta mais, outro que gosta menos, mas alguém tem que fazer. E eu fiquei responsável por isso dentro da minha casa e eu sempre fiz. Então, eu sempre gostei muito. E quando veio essa questão toda de gravidez, a dificuldade, aí eu tive minha filha, né? Aí eu falei pro meu marido, puxa, eu não quero ficar nessa vida de 14 anos, né? De banco, ficar presa, cumprindo horário e tal. Eu quero trabalhar com alguma coisa que me dê realmente um propósito, que me faça feliz e que eu possa ajudar as pessoas. E ele me deu ideia, ele falou, Paula, você gosta tanto de se organizar financeiramente, você cuida tão bem aqui na nossa casa, por que você não vai fazer isso? Falei, ótimo, ótima ideia. Aí fui me especializar. Então, minha filha nasceu, quando ela tinha 5 meses, fui me especializar, me formei coach, me formei planejadora financeira pessoal, e aí me especializei, quando a minha filha tinha 7 meses, era o período de voltar para o banco, porque já tinha cessado a licença maternidade, eu voltei, fiquei 2 meses e pedi minhas contas, eu falei, não é isso que eu quero mesmo, graças ao meu planejamento financeiro, à minha disciplina, eu pude tomar essa decisão de largar 14 anos para trás, e me dedicar a um projeto que eu gosto, e me dedicar mais para minha filha, para minha família, para o meu marido, enfim, foi esse processo. E aí, nesse meio tempo, né, isso faz 4, minha filha fez 5 anos agora, então faz 4 anos e meio que eu estou nesse mundo do planejamento financeiro profissionalizado e tudo mais, atendendo famílias, começaram a surgir diversos casais, e quando a gente fala em planejamento financeiro, Joana, contas, né? Só entrada de dinheiro e saída de dinheiro. Não, o planejamento financeiro ele é muito mais além do que isso. Como você bem colocou aqui na live, no comecinho, que eu peguei uns pedaços do que você falou que logo caiu, é que, claro que eu falo para tentantes, para se planejar nesse momento, né, de fertilização, enfim, porque é caro, mas é para a vida. Porque o filho vem, as necessidades continuam, os projetos continuam. E aí vinham os casais falar de projetos de vida comigo, quando a gente está fazendo um planejamento. E chegaram muitos casais falando que um dos projetos de vida, que eles queriam ter dinheiro para se organizar financeiramente, era para fazer um tratamento de reprodução assistida. E aí eu começava a contar a minha história e eu falei, gente... E aí eu lembrava do momento da clínica, que eu encontrava casais, as mulheres reclamavam, né? Geralmente rola um papinho ali e fala, é caro e tal, aquele negócio. Aí eu pensei comigo, falei, não tem ninguém falando para esse público. Eu já fui, eu sei das duas coisas, né? Eu sei a dor de passar pelo processo, eu sei quanto custa, e aí eu falei, eu preciso falar com esse público que precisa de ajuda para o tratamento e para o resto da vida, né? E aí veio o Embrião Financeiro, há um ano, né, nasceu o Embrião Financeiro, com essa ideia mesmo de transferir educação financeira. Agora a gente está com um curso online mesmo para as pessoas se servirem ali, entenderem sobre o planejamento financeiro delas, entender a capacidade para fazer o tratamento e todo o resto do processo, né? Festinha de um ano que eu brinco, eu falo que existe vida pós-FIV, né? Depois que vem a FIV, você quer fazer um monte de coisa, né? Você tem outros projetos, quer viajar, você quer fazer a festinha de um ano, você quer pôr em uma boa escola e tudo isso necessita de dinheiro, né? Então, é isso, um pouquinho da minha história, mas vamos lá. É um caminho que não termina no tratamento, não é? Portanto, todo o planejamento e toda a organização é algo que vai ser para a vida e, muito importante, para a chegada de um bebê, não é? Que traz muitas exigências também financeiras. Não se fica pelo tratamento em si, não é? E eu achei interessante fazer isso de os casais quererem terem um plano de vida, de repente, de ter que fazer face a um tratamento. Mas isto é algo que normalmente ninguém planeia, não é? Ninguém planeia ter um tratamento a ter de fazer. Normalmente pensa sempre na maternidade, na chegada de um filho, mas nunca no ter de fazer um tratamento. Isso é algo que vem com muita surpresa, não é? Porque ninguém espera não conseguir engravidar. E muitas vezes os casais não estão preparados para, nesse momento, fazer face a esses valores que normalmente são elevados, não é?
E olha, muito obrigada por partilhar. Estás-me a ouvir bem? Joana, nossa, se vocês estavam me ouvindo bem quando eu estava falando, Muito bem. agora tudo que você falou cortou para mim. Agora, o que você falou agora aí, ó, muito bem, eu ouvi. Mas todo antes que você falou foi picotando tudo e tava figurinha. Ai, desculpa, eu não. Ai, Jesus amado. Não faz mal. Olha, primeiro que tudo, agradecer quando partilhas a tua história. Eu revejo-me muito, aliás, quando já tínhamos falado nisso. Eu também trabalhei 13 anos no banco, então, portanto, sei, isto é quase viver uma segunda vida na mesma vida, não é? Com certeza. E, e também, não é, apoiar nesta missão de levar casais e pessoas que estão neste caminho da fertilidade, também com base naquilo que é a nossa experiência. E, portanto, revejo lindamente esse percurso. E estava só a dizer-te que achei interessante tu trazeres o tema de os casais colocarem como projeto de vida, como plano de vida, de repente, uma prioridade financeira que é o tratamento. E que é algo que normalmente não faz parte do plano, não é? Não faz parte. Ninguém imagina que não engravida. O plano é, vamos fazer financeiramente contas para ter um bebê, não para ter um tratamento. E que os casais nesse momento vêm-se muito confrontados com essa surpresa de e agora, não é? E agora? Como é que vamos lidar com isto? Isso mesmo. Assim, ninguém planeja ter infertilidade e precisar pagar pelo tratamento, né? A gente não planeja isso. Mas quando a gente fala em projetos de vida, é tudo aquilo que custa muito mais do que a nossa capacidade ali no orçamento do mês a mês, né? Então, por exemplo, uma FIV aqui no Brasil custa em torno de R$ 25.000, mais ou menos, né? Então, puxa, tirar R$ 25.000 do orçamento ali mensal não é da noite para o dia que você consegue, né? Então, isso acaba sendo um projeto que você não programou, mas você vai precisar despender dinheiro para isso. Então, aqui no Brasil, e eu acredito que esse é o conceito, né? No mundo todo de um planejamento financeiro, é que a gente tem que montar aquele dinheiro que é o dinheiro de segurança, para uma eventualidade, para uma emergência, né? Perdeu o emprego, ou aconteceu alguma questão, puxa, bateu o carro, precisa pagar a franquia do carro. Algumas emergências que acontecem na nossa vida que você precisa ter o dinheiro ali para socorrer. Aí você tem o dinheiro para realizar projetos, né? Então a troca de um carro, a compra de uma casa, tudo isso, projetos. E o dinheiro pensando lá na frente na aposentadoria quando você parar de trabalhar. E aí, de repente, você leva um susto e se depara com a infertilidade. Se você já vem fazendo um planejamento, né, se você tem conhecimento do que é um planejamento financeiro, você já tem esse dinheiro aqui da reserva de segurança para emergência, certo? Como que é feito o dinheiro como que é calculado, como que se monta esse dinheiro da emergência, Joana? Já vou dando algumas dicas aqui, tá? Isso, E se as meninas ótimo. se as meninas tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para mandar aqui também para nós. Então, esse dinheiro da emergência, geralmente ele é calculado da seguinte forma. O casal, a família ou só a mulher, né? Depende de como é o tratamento das finanças dentro da casa, da pessoa, do lar da pessoa. Mas geralmente é considerado o valor da despesa fixa do mês multiplicado pela quantidade de meses que você quer ter essa segurança, ou que você necessita ter essa segurança para os imprevistos. Então, vamos imaginar... Pode falar. Ia perguntar, e o que é que se considera essas despesas fixas, não é? O que é que são? Despesas fixas são todas as despesas essenciais para você sobreviver. Então, por exemplo, um aluguel que você paga, um condomínio, uma conta de água, uma conta de luz, um supermercado, você precisa comer, né? O transporte, isso são despesas essenciais, despesas fixas. As despesas variáveis, automaticamente, se acontece. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo? É que agora deu uma paradinha aqui para mim. Se vocês estiverem me ouvindo, só manda aqui Estamos a no ouvir bem. comentário um joia que eu continuo. Hã? Eu estou a ouvir bem. Não sei, à partida estarão a ouvir também. Peraí.
Ai, que negócio ruim, né? Esse negócio de conexão não tá legal. Será que é o meu, gente? Não sei, já fui aqui à internet, Escrevam está aqui pra... aqui. Ah, ouvindo bem, parece que sim. Vocês estavam me ouvindo? Parece que sim, Maria Paula. Parece que perdemos novamente. Perdemos novamente a Maria Paula. Vamos lá ver se conseguimos. Lá Oi, ver. Maria voltei. Paula, Eu mudei a internet aqui de casa. Parece que agora vamos ver. acho que vamos ver. Eu tava no 4G do celular, vamos ver o que vai dar. Vocês estavam me Boa. ouvindo? Até onde eu falei Sim, foi? Então tá. sim. Então, Explicaste o que eram as despesas fixas. isso. Então, você tem as despesas fixas, você faz lá um levantamento de quanto você precisa para sobreviver e multiplica pela quantidade de meses. Então, vamos imaginar aí que você faz um cálculo de no mínimo 3 meses, né, de despesas fixas, no máximo 12. Então, você multiplica por esses números. E aí você tem ali a sua reserva de segurança montada. E aí, de repente, apareceu essa questão da infertilidade, né, desse projeto que você vai ter que executar, porque, né, muitas vezes você descobre ali em cima da hora, né, no último momento ali, no 45 do segundo tempo, e aí você tem que fazer. Então, de onde você vai tirar o dinheiro? Se você já tem essa reserva de segurança, você vai tirar esse dinheiro para esse projeto. Então, aí você pode usar a sua reserva de segurança, esse dinheiro, para fazer isso. O que eu sempre indico é que as famílias, né, as tentantes, não fiquem totalmente desprovidas de dinheiro, ou seja, usa todo o recurso que tem ali para o tratamento. Por quê? Como eu falei, né? Emergências podem acontecer. Então, mesmo durante o tratamento, podem acontecer algumas eventualidades e você precisar do dinheiro imediatamente. Então, tenta usar esse dinheiro da melhor forma possível, negociar com a clínica para parcelar sem juros e já ir pagando. E, consequentemente, fazendo o planejamento financeiro, né? Ou seja, poupando dinheiro mensalmente, porque daí nunca vai cessar, né? Você sempre está repondo o dinheiro que você usou para fazer o seu tratamento. Sim. E falando nessa poupança, que dicas ou que conselhos é que tu dás para quem quer fazer essa poupança? Como é que pode começar a poupar mais quando não está a fazer? O que é que podes aqui aconselhar? Olha, o que eu sempre falo é assim: todas as pessoas na vida, nessa terra, tem que ter um planejamento financeiro. Então, assim, por onde que você começa a fazer um planejamento financeiro? Pelo orçamento, né? Às vezes as pessoas falam, ah, não, eu quero só saber de investimento, eu só quero guardar o dinheiro que eu recebo extra, né? Que dinheiro extra? Às vezes, se o profissional aqui no Brasil, né? Eu não sei das regras aí na Europa, mas aqui no Brasil, os profissionais CLTs, eles têm fundo de garantia, às vezes, se é registrado, tem bônus, tem participação no lucro, e ele recebe isso uma vez no ano. Então, muitas vezes as pessoas contam com esse dinheiro que entra uma vez no ano e que só guarda esse dinheiro, só poupa esse dinheiro, só investe esse dinheiro. E não é só isso o planejamento. Então, para você começar, você precisa primeiro olhar para o seu orçamento. Esse é o ponto de partida. Não existe planejamento sem orçamento. Precisa olhar para o orçamento. Como que faz um orçamento? Bom, precisa sentar, fazer um levantamento pelo menos, os últimos 3 meses para você ter uma média de gastos, né? Porque às vezes no último mês só teve alguma coisa que saiu ali, foi fora da curva, um episódio, né, que aconteceu que não foi exatamente aquilo que acontece todo mês. Então faz uma análise dos seus gastos dos últimos 3 meses, anota no papelzinho mercado, aluguel,
condomínio, luz, água, transporte, né? Anota tudo e faz um levantamento aí nos seus últimos 3 meses. Fez ele esse levantamento? Pronto. Então aí você já sabe ali. Quanto que eu tenho de renda? Quanto que entra de renda para mim? Ah, entra X mil reais, tá bom. Quanto que sai de dinheiro? Sai X mil reais. A entrada menos a saída, tá sobrando dinheiro? Primeira coisa, o sinal positivo é que tem que sobrar. Não, tá ficando negativo. O que eu recebo não é suficiente. Eu tô pegando empréstimo para pagar o mês, eu tô ficando negativa. Então você já tem aí um sinal piscando para você que não tá legal. E a terceira opção, que é a mais perigosa, né, que eu sempre falo isso, que as pessoas ficam na zona de conforto, que é a entrada tá no valor X, a saída tá no valor X, o final é zero. Ou seja, eu não estou guardando, mas também não estou devendo. E aí fica na zona de conforto. Então, isso é um problema. Então, o primeiro passo é esse: olhar para o orçamento, anotar tudo, entender em qual dessas 3 fases você está, e a partir de então, entender a sua capacidade financeira. Aí você vai entender quanto que você consegue poupar. Não conseguiu poupar? Tá nessas 2 zonas aí que estão ruins, né? Que é a vermelha ou que é no 0 a 0. Então, você tem que voltar lá e entender da onde você vai parar de gastar ou fazer uma substituição. Joana, eu falo bastante, pode me interromper, viu? Está ótimo. O que eu ia perguntar em relação à poupança, não é? Porque talvez muitas pessoas aqui dizem, ok, mas eu não sei poupar, eu não consigo poupar mais, não é? Aí, como é que, Maria Paula, tu fazes com os casais que acompanhas de procurarem ver onde é que existem fontes de poupança, onde as pessoas normalmente não veem? Sim, geralmente, aonde tem dinheiro que está escorrendo pelo ralo, que eu sempre brinco, né? Que está indo pelo ralo, são nas despesas variáveis. Então, toda vez que a gente faz um levantamento do orçamento da família, os itens variáveis, que são aqueles que não são essenciais para a gente sobreviver, é onde o dinheiro acaba dando uma escapada. Aonde que é? Geralmente em lazer, então com bares e restaurantes, aquelas comidas que você pede, né? Aqui no Brasil chama iFood, né? Aquele que é o delivery, né? É, no vestuário, né? Acessórios, então nas compras online. Agora que teve a pandemia, muita gente em casa, então ficou um pouco ocioso, né? Ansioso, enfim. Aí vai para compra online, aí acaba gastando isso. Então, o dinheiro sempre acaba fugindo um pouco nesses itens variáveis. Aí você vai falar, como eu faço então para olhar para isso? Quando você faz o seu levantamento ali do seu orçamento, você descobre as suas despesas fixas, legal. Com base no que entra e no que sai, você vai falar, puxa, muitas vezes eu pego casais que falam assim para mim, não, eu ganho 10, eu gasto 8 e tá sobrando 2. Aí eu falo assim, legal, você guarda os 2? Não. Eu falo, então tá sobrando. Aonde que ele gasta os 2? No restaurante, no vestuário. E aí é que tá o X da questão. Para não acontecer isso, no planejamento financeiro, que é o primeiro passo, né, do meu curso que eu ensino os casais, é definir metas de gasto. Então você precisa ter uma meta, quanto que você quer gastar com bares e restaurantes. Ah, você quer gastar R$ 1.000 por mês? Tá legal. Então você vai dividir pela quantidade de semanas que você tem no mês e vai saber, bom, se é R$ 1.000, eu vou ter R$ 200 por final de semana para gastar. E aí você trabalha em cima disso, porque você não vai extrapolar, não vai fechar no vermelho e vai ter o dinheiro que você precisa poupar. Então, esse é o ponto principal, você definir as suas metas de gasto, senão você não sai do lugar. Pois é. Sim, ter o orçamento para nós sabermos se está acima, se está abaixo, não é? Porque se não temos isso, não temos noção até de quais foram as parcelas onde gastamos mais. Perfeito. Não E aí é? você não sabe nem como. Se você não tem orçamento, né, Joana, que eu sempre falo, as pessoas ficam ansiosas. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não gosto. Tudo bem, mas o ponto de partida é uma vez você vai ter que fazer. Senão, como você vai tomar essa decisão do que substituir, do que reduzir, aonde você está gastando mais? Se você não faz isso, você não consegue tomar decisão. É verdade, é verdade. E Maria Paula, ainda sobre essa conversa,
Porque estamos a dizer, fazer o orçamento, registar, porque é preciso haver esse registro. Como é que se faz esse registro? O que é que se aconselha? É diariamente? Como no papel? Como é que se faz isso? Então, tem que fazer de uma forma que sirva para a pessoa, né? Então, pode ser no papel, né? Assim, pode pegar um caderninho assim, anota no caderninho. Eu já fui muito do caderninho, hoje já não sou mais, mas eu já fui, eu gosto. Até hoje eu anoto algumas coisas. Então, assim, pode ser num caderno, pode ser numa planilha em Excel, pode ser num aplicativo daqueles que oferecem, né? Pronto já um modelinho ali de orçamento, pode ser. O que importa é você ter clareza do que está acontecendo. A frequência. O que eu indico, geralmente, é uma vez por semana, pelo menos, você acompanhar o que está acontecendo na sua vida financeira. Eu, Joana, não sou adepta a ficar anotando todos os gastos, todos os detalhes, tá? Por quê? Porque isso cansa, a pessoa perde o foco, ela vai pensar que não está dando resultado, porque fazer um planejamento financeiro é igual você ir para uma academia. Você não vai olhar, encontrar o benefício no primeiro mês. Você não vai ver ali sua perna torneada, barriga de tanquinho, né? É igual com o planejamento financeiro. Não é no primeiro mês que vai sobrar dinheiro para você. Você precisa pelo menos executar isso 1, 2 meses para que isso funcione. Então, assim, anota no papel primeiro. Depois, se você tiver facilidade com o Excel, transfere isso para o Excel. Se você achar que é melhor o aplicativo para você olhar toda semana, olha no aplicativo. Então, assim, para a gente recapitular. Primeira coisa, olha o orçamento. Entende as despesas fixas e variáveis. Entendeu? Anota num caderno ou joga isso numa planilha de Excel ou no aplicativo. Aí você definiu essas metas de gastos e as metas de quanto poupar, acompanha semanalmente. Então, semanalmente você vai olhar para ver o que está acontecendo. Por quê? Não adianta você olhar uma vez por mês, na hora que fechou, que você recebeu o seu salário e vai pagar tudo, porque sobre o passado você não tem decisão, né? Passou, já foi, não dá para consertar o estrago. Ai, gastei muito no iFood, não dá mais, já gastou. E quando você olha semanalmente, você consegue prever se você está dentro daquela meta estabelecida ou não. Aí você consegue prever, puxa, eu posso, né? Não vou E gastar mais ajustar porque nas eu já semanas extrapolei. seguintes. Isso, perfeito. E aproveitando o gancho, não sei se é aí, mas eu acho que é no mundo, né? Cartão de crédito é uma coisa louca, monstruosa, que é o que mais pega para todas as famílias. O cartão de crédito, no método que eu ensino, as pessoas entendem como que é a forma de pagamento delas com as despesas. Por quê? Porque se ela precisa entender que o cartão de crédito ele é um meio de pagamento, ele não é um dinheiro extra que você tem. Então, você define as despesas que você usa o cartão de crédito para pagar e qual que é a meta que você tem com o cartão de crédito. E aí, se você faz esse acompanhamento semanal, você vê, puxa, minha fatura do cartão já está chegando naquele valor que eu tenho que fechar. Ah, então agora eu vou segurar aqui, não posso mais comprar uma blusinha, não posso pedir tanta comida, não dá para ir no restaurante X que eu ia, vou no restaurante mais barato. Então, eu aconselho isso uma vez por semana no mínimo, e eu tenho certeza que meia horinha você consegue olhar e fazer o que você precisa fazer. Isto às vezes, eu estou a ouvir e estou a pensar, porque isto, quer dizer, a infertilidade já é um caminho assim pesado, não é? Que põe em causa muitas áreas da vida e muitas vezes nos impede de ter prazeres, não é? Se calhar a boa comida, o copo de vinho extra, não é? Prazeres na vida. E como é que se consegue olhar para isto, para o planeamento financeiro e não ser um peso, mas não ser mais um peso neste caminho, mas ser algo mais vivido de uma forma mais saudável, mais prazerosa. Como é que se faz isso, Maria Paula? E como é que Olha, e assim, como é Joana, que eu tenho não se muito fica claro. sempre? E como é que não se fica sempre com aquela ideia de necessidade de poupança a todo momento, então não é possível gastar nada, não é possível ter mais prazeres para além daqueles que nós já não podemos aceder, não é? Como é que se gera isso? Olha, tem dois pontos, assim. A primeira é que eu acredito no seguinte: a gente só se motiva a fazer algo quando a gente tem alguma recompensa, né? Quando a gente tem um objetivo muito grande. Então,
Quando você enxerga que você precisa ter dinheiro para realizar tudo que você almeja na vida, e aí a gente está falando de um tratamento que é um sonho da maternidade, que você não tem garantia de que a primeira, a segunda tentativa vá dar certo, então você tem que ser persistente naquilo. Então, ter esse objetivo muito claro de que eu estou fazendo esse sacrifício hoje em prol de algo maior, isso é fundamental, porque senão você não sai do lugar. Mesma coisa como eu dei o exemplo aqui de uma atividade física, se você estiver ali só por estar e não tiver um objetivo do porquê você está ali, você não vai no dia seguinte. Então, com as finanças da mesma forma. Como a gente fazer isso de uma forma que não seja tão dolorosa? Eu sempre falo da questão de fazer isso semanalmente, uma vez por semana, escolher um dia da semana. Então, toda sexta-feira, final da tarde, ou toda segunda, comecinho da manhã, para olhar, para não ter que ficar anotando. Você ficar anotando enche o saco. Eu vou falar, eu nunca fiz isso da minha vida e nunca precisou fazer isso. A gente precisa ter uma clareza primeiro e depois só fazer o acompanhamento. E aí, uma outra coisa que, para você também não ficar só ali, achando que tem que poupar a todo momento, tem atividades que dá para ser feita, né? Que não geram tantos gastos. Então, você ir para um parque, você andar de bicicleta, você ter algumas atividades, né? Ler um livro, tem coisas que você não precisa gastar tanto. E a questão de por exemplo, restaurante, vinho, todo mundo gosta. O que eu falo não é para não fazer, porque o planejamento financeiro ele vem para isso. Vem para você fazer tudo o que você quer, mas com equilíbrio. Porque também não dá para você fazer tudo o que você quer na intensidade que você quer. Porque uma hora isso vai cessar. Então, como que você faz? Puxa, eu gosto de ir no restaurante X. Eu quero ir nesse restaurante. Tudo bem. Você pode ir nesse restaurante X uma vez por mês. Mas você não precisa ir nesse restaurante 4 vezes por mês, entende? Então, faz essa jogada. Por isso que é importante você saber da sua condição, né? Porque daí, às vezes, você está se punindo de não ir, mas às vezes você tem até possibilidade de ir mais vezes, né? Ou não. Nesse momento, você tem que ir menos. Então, assim, o planejamento ele não é para cortar nada, é para ele equilibrar, entende? Então, por isso que você precisa ter a clareza do todo. Uma outra coisa que é legal eu falar aqui, acho super importante, é a gente saber um pouquinho da regra, que existe uma regra criada por uma americana, inclusive, para facilitar o planejamento financeiro para as famílias, para dar uma maior clareza, que é a regra 50-30-20. O que é essa regra? 50% da sua renda, você pagar suas despesas fixas, 30% você gastar com suas despesas variáveis e 20% você usar para investir. Então, se você parte desse ponto, você também, puxa, às vezes você fica ali se espremendo, tá aguardando muito mais, às vezes está aguardando 50%, não está vivendo, isso não é um planejamento financeiro, né? Isso daí está saindo totalmente fora. É o que eu falo, você tem que viver a vida com qualidade, não é só a quantidade de dinheiro que você poupa, é viver a vida com qualidade. Então, essa regra, ela também dá uma ideia para as famílias do quanto que ela precisa. Eu, Maria Paula, sempre comento dessa regra, no meu curso eu falo dessa regra, essa regra ela dá uma luz muito grande para as famílias, só que eu sempre falo o seguinte, se você conseguir no momento da sua vida, né, com equilíbrio, tendo seus prazeres, enfim, você inverter, colocar 20% para despesas variáveis e 30% para investimentos, mais tranquilidade ao longo da vida você vai ter e antes você faz ali o seu caminho da independência financeira e da aposentadoria. Mas para começar, 50 despesa fixa. É uma boa regra. Isso aí. Sim. Sim, não, é uma boa regra, porque é como dizes, não é? Há pessoas até que procuram poupar muito mais do que isto e acabam por não viver. E outras que não poupam nada, não é? E mais tarde vão sofrer. Vão sofrer. Agora a minha pergunta é a seguinte. Ok, então já temos o orçamento, já temos o registro, estamos a controlar isso. Como é que se chega ao valor do tratamento, não é? Porque de repente o casal tem que fazer face a uma despesa, que é uma despesa elevada, não é? Então como é que nós podemos planear para chegar àquele objetivo de ter aquela quantia para o tratamento, por exemplo? Então, precisa entender lá dentro do orçamento qual que é a capacidade financeira. E, assim, primeira coisa, o casal precisa saber qual que é o valor do tratamento. Então, aqui no Brasil tem diversos valores, né? Então, eu sempre trabalho com uma média de 25 mil reais.
Se esse casal tem um ano pela frente, tudo depende então do valor do tratamento e o tempo para juntar o dinheiro, para poupar o dinheiro. Muitas vezes o casal nem tem esse tempo para juntar o dinheiro. Ele já descobriu hoje e amanhã já tem que fazer o tratamento porque a idade já está avançada. Mas ele vai precisar de qualquer forma, voltar e sentar para olhar o orçamento. Por quê? Se ele vai começar agora, não tem nada poupado, ele precisa saber quanto que é a capacidade que ele consegue disponibilizar na clínica ou para o médico para pagar esse tratamento. E aí ele negociar de forma que ele não pague juros nenhum, se não conseguir juros nenhum, o mínimo possível. Agora, se ele tem um tempo, então vamos imaginar, tá? Vou dar um exemplo aqui. 25 mil o tratamento. Tem um ano, se eu dividir 25 mil e dividir pelo prazo de 12 meses, precisa juntar em média R$ 2.300 por mês, né? Então, esse é o ponto de partida. Aí, pode ter duas perguntas. Eu não consigo juntar R$ 2.300 por mês. Tudo bem. A gente vai fazer outro exercício. Nas rendas extras que você recebe uma vez por ano. Então, eu recebo um bônus da minha empresa, eu tenho participação no lucro, eu recebo comissão, eu recebo férias. Quanto que dá isso no ano? No ano isso dá um valor de 10 mil. Então vai faltar só 15, então a minha parcela de juntar dinheiro no mês vai diminuir. Então, já estou mais tranquila. Só que também tem que ter aquela flexibilidade, né, Joana? Que eu falo, a gente não consegue tudo de uma vez. Esse ano a gente não vai fazer uma viagem super de férias. Esse ano nós vamos ter que ir em menos restaurantes do valor que eu gosto, porque a gente está motivado em prol disso, né? Então, você vai olhar dessa forma. Aí, a segunda pergunta, que eu falei que pode ser feita, né? Mas e se eu investir esse dinheiro por um ano? Aqui no Brasil, o retorno de um investimento de baixíssimo risco para curto prazo não vai render nada praticamente. Então não conte com isso. O que você tem que contar é em saber o valor do tratamento, o prazo que você tem e tudo que você tem de dinheiro que vai entrar no ano. Aí você se planejar para poupar aquela quantidade para começar a pagar a clínica lá. Se não, você não tem nada e vai começar já, entender qual que é a sua capacidade aí também, né? Enxugar tudo que for possível para você fazer em menos parcelas, porque muitas clínicas cobram quanto mais tempo, né, de parcelamento, maior a taxa de juros. Então também precisa ficar de olho nisso. Respondi a pergunta? Sim, está perfeito. Está perfeito. Eu também estava aqui a pensar que é muito importante aquilo que tu estavas a partilhar, de ser muito importante para cada um ter muito presente porque é que está a fazer isto, não é? Qual é que é a prioridade para eles enquanto pessoa, enquanto casal, que no fundo é trazer esse bebê, é esse sonho, não é? Isso é muito importante, porque eu vejo muitas mulheres que acompanho com muito medo de fazer tratamentos, de gastar esse valor da poupança, porque vão ficar depois sem qualquer, enfim, ou com pouca poupança, e ficam com muito medo de fazer o tratamento e muitas vezes até nem querem avançar por isso, não é? Então também é muito importante trazer essa mensagem é uma decisão, uma prioridade. E uma pergunta que eu trago que tem a ver com o relacionamento de casal, porque às vezes existe uma parte que está muito alinhada para fazer tudo isso, planeamento, e a outra não. Como é que isto convive? Então, isso, eu sou até às vezes radical, sabe, Joana? Eu acho que o casal tem que estar alinhado no mesmo objetivo, sempre. Objetivo de vida, né? Porque envolve o todo. Não adianta a mulher estar super envolvida nesse projeto, né? Ali super disposta, porque afinal de contas é ela que vai passar por todo, não falo sofrimento, mas pelo todo o processo, por todas as angústias, é muito complexo. Então, se o homem não estiver junto com ela para passar por esse processo, vai ser muito difícil. E aí, eu digo, a mesma coisa na parte financeira. O casal tem que estar unido e sentar. E aí, a outra coisa importante, dentro do curso, né, e dos meus atendimentos, eu falo de projetos de vida. Ninguém para sentar e fala assim, o que eu quero realizar nos próximos 6 anos? Os casais nem sabem. Eu quero trocar de carro, eu quero fazer uma viagem para o exterior, eu quero
comprar uma casa, não tem conversa. E se não tem esse alinhamento do objetivo do casal, não progride. E não progride em todos os sentidos. O casamento vai chegar uma hora que não... Entendeu? Então, isso, quando o casal descobre a infertilidade, Joana, é a prova, eu falo, né? Porque ali você vê a parceria um pelo outro. E aí é isso que tem que contar. Esses dias eu estava atendendo um casal que, olha só a importância de você ter muito claro o objetivo. Eles têm uma condição boa, conseguiam poupar um dinheiro, mas o potencial deles de poupar dinheiro era muito maior do que eles estavam fazendo. E aí eu falei, olha, né, a gente fez todo o exercício de orçamento, mostramos a capacidade, e aí eu falei, por que vocês não fazem isso? Por que isso não estava acontecendo? Ele falou, porque a gente não sabe o que a gente quer realizar. Aí começamos a falar de projetos de vida, eles nem sabiam. Ai, Maria Paula, não sei, eu não tenho ideia. Eu falei, olha, quando vocês queriam comprar a casa de vocês, aposto que vocês guardavam dinheiro todo mês, porque vocês tinham muito claro o objetivo, comprar a casa. Agora vocês estão sem objetivo, porque para eles o tratamento não era um objetivo, estava solto. Ah, se der, a gente vai fazer. E eu falei, então, agora que tem o tratamento, vocês estão achando que se der, faz. Eu falei, aposto que vocês colocarem isso como objetivo, saberem que é isso que vocês querem, vocês vão guardar dinheiro, né? Vocês vão aumentar essa capacidade financeira. Então, essa questão, para mim, assim, Maria Paula falando e dos casais que eu atendo, eu acredito que o casal tem que estar alinhado no mesmo objetivo. Os dois têm que querer muito. E aí, tem outra questão. As pessoas falam assim, ai, mas eu não sei se vai dar certo na primeira, não sei se vai dar certo na segunda. A gente não sabe mesmo, a gente não sabe. Por isso, Joana, que eu defendo com unhas e dentes, e eu acredito, porque isso serviu para minha vida e serve para a vida das famílias que eu atendo. Se você poupa dinheiro mensalmente, se você poupa dinheiro com periodicidade, se você investe, nunca você vai passar um perrengue. E você vai em busca do seu sonho até você conseguir. Porque você não está desperdiçando dinheiro. Você está fazendo algo por você. Ou você trabalha só por trabalhar. Como meu marido brinca. Você quer subir? Você quer sentar em cima da montanha de dinheiro? Não. Você quer realizar seu sonho. Então é isso que eu acredito. Firme e forte junto. Não adianta remar cada um para um lado. Não vai chegar a lugar nenhum. Se você tem uma situação aí, né? Eu tô falando aqui para as meninas, que você tá remando. Você tá remando e o seu marido não tá remando pro lado. É difícil. Você vai enfrentar uma dificuldade muito grande e isso não é legal. É que nós estávamos aqui a falar da área financeira, mas isto acontece em tudo, não é? Tudo. Começa logo no acompanhamento nas consultas, na vontade de avançar, enfim, todos os passos necessários para chegar lá, não é? Começa a haver às vezes este distanciamento e que fica muito, muito claro que não estão no mesmo objetivo, não é? A dois. E aqui também na parte financeira é só mais uma extensão de algo que sinaliza que possivelmente ali há algo para ser visto, não é? Na relação do casal. Porque assim, sabe, Joana, muitas vezes, ainda aqui no Brasil é assim, tá? Na grande maioria das vezes é o marido, não sei aí em Portugal, mas aí na Europa, o marido que é o arrimo da família, que é a pessoa quem traz o dinheiro para casa. E a mulher fica ali sendo conduzida financeiramente pelo marido. Então, o marido, para que ela consiga fazer o tratamento até chegar o bebê, ela tem que estar muito alinhada com ele, muito parceira com ele, eles têm que querer muito esse objetivo. Porque se é ele que é o condutor do dinheiro, ele pode simplesmente falar, não vamos gastar dinheiro com isso, vamos comprar outro carro, entendeu? E aí fica em segundo plano. E aí começa a divergência, entende? Então, assim, eu vejo muito isso. Tem muitos casais que me perguntam assim também, sabe? O que você acha que é certo? Cada um cuidar do seu dinheiro ou um só cuidar do dinheiro dos dois? A minha resposta é, não tem um certo e errado. Tem o que serve para cada família, né? Eu acredito que quando um cuida do dinheiro e há uma relação de confiança, então eu ganho meu dinheiro, meu marido ganha dinheiro dele, a gente concentra todos os recursos em mim, eu faço a administração, ele confia no que eu estou fazendo, eu comunico tudo para ele e a gente segue nesse barco, caminhando bem. Agora, se eu faço meu orçamento aqui, o meu marido faz o orçamento dele lá,
A gente não se comunica. Eu faço aqui, você faz aí, tá tudo bem. Não sei o que tá acontecendo na vida do outro. Você acha que tem possibilidade de dar certo? Não. Agora, se cada um faz o seu, há uma conversa, sabe quanto que o outro tá poupando em prol desse objetivo, tá tudo bem. Então, por isso que eu falo. Isso falas aí numa coisa importante, porque para alguns casais o que eu vejo também é que o tema do dinheiro é um tema tabu, que nem entre eles falam, é quase como conversa que não existe, não é? Perfeito, exatamente. E esse que é o grande problema, né? E aí, olha, eu vou mais a fundo. Como que você vai ter um filho com uma pessoa que um filho é algo que, né, hoje eu sei dessa experiência que depois das tentativas eu tenho a minha filha, você compartilha tudo, você tem que compartilhar o que vai fazer, vai levar no médico, não vai, que vai dar remédio, não vai pôr para dormir que horas, não vai. Como você compartilha um ser humaninho? Você educa aquele ser humaninho ali. E aí, como você quer ter um filho com uma pessoa que você nem conversa da vida financeira, nem sei o que está acontecendo ali. Se está endividado, se não está. Entende? É uma coisa meio louca, assim. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor da comunicação. Vês muito isso acontecer, essa dificuldade de falar nesse tema entre o casal? O que eu falei até esses dias, Joana, dei uma sugestão aqui no meu story, não precisa chegar com os dois pés no peito, né? Já, ai, porque você tá gastando muito, porque você não deixa eu comprar nada, aquela briga. Não. Amor, vamos conversar sobre os nossos sonhos. O que você quer realizar? Qual que é o seu objetivo com o nosso dinheiro? Ah, então vamos falar que eu quero trocar de carro, eu quero. Aí a mulher vai falar, eu quero ter o meu neném, eu quero fazer tratamento até conseguir, a gente precisa de uma casa maior quando o bebê chegar. Começa a sonhar junto. Porque daí vocês vão se movimentar para que isso aconteça. Porque se não tem essa conversa e já chega na cobrança e já chega na briga e que você faz isso errado com dinheiro, é muito complexo. Por quê? Cada um tem uma educação financeira dentro da casa. Você aprendeu com seu pai e com a sua mãe um valor sobre o dinheiro. O seu marido aprendeu outro com os pais dele. Aí junta os dois numa casa, como faz? O que é certo para um não é certo para o outro. Pode Né? ser para o outro. Então, aí isso gera um problema. Então, eu sou muito a favor da conversa, do diálogo, não ter esse negócio escondido, eu vejo muito. Eu já atendi muitos homens sozinhos, sem a mulher, porque não queria que a mulher soubesse. Já atendi muita mulher que o marido não queria saber de planejamento financeiro. Só que, é o que eu falei, a probabilidade de lá na frente isso não dar certo é grande. Então, o diálogo é o melhor caminho para facilitar a comunicação sobre o dinheiro, para você chegar no objetivo de realizar os seus sonhos, inclusive o tratamento que a gente está falando aqui, né? O tratamento é um pilar importante dentro da jornada do casal. Então precisa haver essa comunicação, porque se não houver, vai ser muito complexo. Uhum. Oh, Maria Paula, e que mais desafios é que se vê assim a acontecer em relação a esta gestão do dinheiro? O que é que vês assim a acontecer na prática também com as pessoas que acompanhas? Olha, tem duas situações que eu vejo muito, como eu falei, né? Que é a questão do cartão de crédito, que as pessoas são muito equivocadas, né, em relação à visão que tem sobre o cartão de crédito. Em falando do casal, é essa questão mesmo de não ter a comunicação, não ter objetivos alinhados. E essa questão do cartão de crédito é um ponto que eu falei rapidamente, mas eu vou reforçar, que o cartão de crédito ele não é um dinheiro que você tem ali, que o banco te deu um cartãozinho de presente e você tem ali um limite para gastar. Aquele limite que o banco te dá é o limite que o banco te deu conforme o seu posicionamento, a linha de crédito que você pode ter. Mas não significa que você deve gastar todo aquele limite que o banco te deu. Você precisa entender qual que é o limite que você tem para gastar com este meio de pagamento que é o cartão de crédito. E você só sabe isso quando você faz o seu orçamento e avalia ali, puxa, mercado eu passo no cartão de crédito, drogaria eu passo no cartão de crédito, cabelo, maquiagem eu passo no cartão de crédito. Então tá bom, quanto que dá a soma disso? A soma disso dá R$1.000, um exemplo, né?
Ah, então é R$ 1.000 que eu tenho para gastar no cartão de crédito. Por que eu vou gastar 3.000 que é o limite que o banco me deu? Esse dinheiro não é seu, né? Então é isso que as pessoas confundem. Cartão de crédito é um meio de pagamento, ele não é um dinheiro extra que o banco te dá, um limite que o banco te dá. Você tem que estabelecer o seu próprio limite para gastar. Isso eu vejo muito. E aí outra coisa que é legal também é que quando os casais começam, né? A pessoa começa a fazer um planejamento financeiro, ela escreve assim, ó. Mercado, X. Vestuário, tal. Condomínio, aluguel, água, luz. Aí vem ali, cartão de crédito, X. Não existe. Cartão de crédito, ele não é uma despesa que você tem, entende? Ele é um meio de pagamento. Pode ser que você use o mercado, tudo isso para pagar com ele, mas ele não é uma despesinha ali, entende? Então isso eu vejo muito e é uma coisa que a gente precisa falar para que as pessoas saibam utilizá-lo da melhor forma possível, porque ele é um ótimo meio de pagamento, né? Dá vários benefícios, enfim, dependendo do cartão, mas tem que saber usar, porque também, se não soubesse, ele pode te enforcar, né? Até pelos juros, não é? Pela taxa de juros que normalmente também é muito elevada. Muito, muito elevado. É a maior que tem. Sem dúvida. Maria Paula, e pensando assim um pouco nisso que estávamos a falar de os tratamentos podem não ser bem sucedidos, pode ser necessário mais. Como é que o casal que tem uma poupança e que começa a ver a poupança a baixar ou até deixar de existir, como é que vê o momento de não fazer mais porque depois também fica completamente descapitalizado e dificilmente vai conseguir pagar isso a futuro? Como é que se faz isto? Então, eu acredito no planejamento financeiro, né? Então, assim, uma vez que o indivíduo, o casal, vê o que é um planejamento financeiro, eu brinco, Joana, que ele nunca mais vai desver o planejamento financeiro. Então, uma vez que você começa a fazer, né, que você tem a periodicidade, que você entende que aquilo está tendo um sentido na sua vida, né? Então, que você está poupando mensalmente, isso você não vai mais deixar de fazer. Então, é como você abrir uma torneirinha, né? E se você abrir a torneirinha e deixar a água escorrer, vai secar. A fonte vai secar. Não vai dar, não vai ser suficiente. Agora, se você deixa ela fechadinha e vai deixando ela escoar só quando você precisa e tá alimentando ali a fonte, não vai secar. Então, assim, acho que o grande segredo é sempre poupar e investir o dinheiro. Por quê? Porque você vai ter liberdade, você vai ter poder de decisão. Pode ser que o casal tome a decisão de não seguir mais com o tratamento por outras questões. Pode ser por questão emocional, pode ser por questões físicas, pode ser por questões quaisquer que forem, tá? Mas na parte financeira, como eu falei, se você está alimentando ali como fala? Como que eu falei aqui? O seu reservatório, né? A fonte, não é? A sua fonte. Se você está alimentando a sua fonte, ela não vai secar. E aí, uma coisa que é legal, que eu estava fazendo uma analogia, estava escrevendo um conteúdo e estava pensando assim, né? A gente não viaja todo ano, assim, né? De férias? A gente não programa uma viagem de férias? O que acontece com o dinheiro das férias? Você gasta ele todo, mas você volta com uma energia renovada, você volta feliz. Você não tem o retorno financeiro daquilo, entende? O tratamento, se você pensar bem, é a mesma coisa. Você investe numa esperança, numa expectativa de que você vai ter o seu positivo para gerar um filho. Mas pode ser que você volte sem ele. O que você vai fazer? Programar a próxima tentativa. E é o que você faz com a sua viagem. É claro que vocês podem falar... Aí a diferença é como se sai de lá, não é? Isso que eu ia falar. Vocês podem falar, mas nossa, Maria Paula, não tem nada a ver. Compreendo e acho isso. Não tem nada a ver. O sentimento que uma viagem traz é um sentimento de um negativo. Eu concordo plenamente que eu já senti tudo isso. Só que o que vai fazer você querer continuar é a possibilidade de ter o dinheiro. Se você não tiver, você não tem nem escolha. Olha como eu falo que o dinheiro, ele te dá um poder de escolha, te dá um poder de tomar decisões. Então, como o casal deve fazer, né, nessa situação, é sempre ter o planejamento, sempre poupar dinheiro, porque o dinheiro não pode ser um impeditivo de seguir em frente, né?
E eu acho pouco provável, se você faz essa lição de casa, que você faz seu planejamento, não vai ter um perrengue, Joana, não vai ter. Vai desistir por outros motivos, mas não será por conta do dinheiro, né? Então, é isso que eu acredito, por isso que eu falo do planejamento. Eu falo tudo isso aqui, não é de... Eu falo porque eu vivencio na minha vida, eu vivencio até hoje. Tem situações aqui Sim. na minha casa, meu marido foi demitido agora em plena pandemia, estava mudando de casa, para você ter uma ideia, arquiteto, enfim, um monte de gasto. E meu marido foi demitido, mas a gente passou por tudo isso, continuamos com os planos, por quê? Porque tinha reserva financeira, entende? Se não tivesse. Então eu falo que o planejamento, ele muitas vezes salva a gente de vários perrengues, de várias situações difíceis. Então, no caso do tratamento em especial, se você conhece planejamento, não vai ser por conta do dinheiro que você vai desistir. Pode ser outros fatores que eu compreendo totalmente, mas não será por conta do dinheiro. Eu acho maravilhosa essa ideia, porque eu acho que abre aqui assim também muita esperança e muita visão, se calhar até de casais que veem os tratamentos como algo impossível, não é? Como algo que não é para eles, porque não têm essa capacidade financeira. E essa ideia de haver, com o planeamento financeiro, poder sempre haver essa fonte mais abundante, também parece que ganha leveza o facto de despender dinheiro no tratamento, não é? Porque Uhum. vai continuar a existir fonte de poupança, não é? Não vai, Perfeito. não vai esgotar, não vai esgotar. Isso. E é isso que a gente tem que ter para o tratamento e para a vida. Porque olha só, né, Joana? O filho chega, como eu falei no início da conversa, você vai querer fazer a festinha de 1 aninho, de 2 aninhos, você vai querer levar ele para passear, vai querer levar ele para um resort, para um parque aquático. Você vai querer proporcionar momentos em família que custam dinheiro. Né? Você vai querer levar ele para os restaurantes que você gosta, você vai querer levar ele para uma série de lugares, você vai querer proporcionar muita coisa boa para o seu filho. E infelizmente ou felizmente, a gente precisa de dinheiro para fomentar isso tudo, concorda? Então o que eu falo Tá? aqui assim, é abrir mesmo a cabeça, é a gente pensar que o dinheiro ele não é um problema para você, ele é a solução. Se você enxergar ele como seu aliado nessa jornada, você vai chegar onde você quer. Se você enxergar ele como um problema, você vai ficar relutando, você vai ficar relutando. E aí você não vai fazer o tratamento, você não vai fazer mais nada da sua vida. Você não vai conseguir fazer uma viagem que você quer, você não vai conseguir comprar o carro que você quer, você não vai conseguir estudar aonde você quer estudar. Enfim, uma série de coisas são interrompidas por conta disso, né? Então, eu falo muito isso porque é o que eu acredito mesmo, assim, sabe? Como uma É, solução. eu adoro essa ideia do dinheiro não ser o problema, mas ser a solução. E eu acredito que haja imensas crenças em relação ao dinheiro. Eu estava aqui, quando estavas a falar, eu estava a pensar, eu própria pessoalmente tenho certamente muitas crenças em relação ao dinheiro. Uma das coisas que vejo é muito facilmente eu estou no modo de escassez, de falta de. E é independente do rendimento que tenho. Quando trabalhava no banco e tinha um bom rendimento, o sentimento era igual. Eu poupava bastante, mas o sentimento era igual, porque a minha vontade era poupar o máximo possível, porque falta, não é? E agora que trabalho por conta própria, que é uma situação bastante mais desafiante, em Aham. que o rendimento não é elevado, o sentimento é o mesmo, ou seja, até poderia achar que a situação que estou a viver é que me está a trazer essa relação com o dinheiro, mas isso também era assim no passado, não é? Então nós trazemos facilmente estas crenças em relação ao dinheiro, então normalmente há muita coisa para esmiuçar, para trabalhar, não é? Muito, Joana, muito. Aqui no Brasil, não sei se aí em Portugal, aí na Europa tem educação financeira na escola, desde pequenininho ou não? Não? Não. Aqui no Brasil também não tem. E aí, a gente aprende educação financeira dentro da nossa casa, com o exemplo que os nossos pais nos dão. Como eu dei o exemplo, né? O marido traz um formato, a mulher traz outro formato. E aí se junta e pode dar algum probleminha lá. Mas nós trazemos isso. Então,
como que os nossos pais lidavam com o dinheiro, né? O que que a gente enxergava sobre o valor do dinheiro? Quais as dificuldades que a gente passou com os nossos pais dentro de casa? Tudo isso vem à tona conforme a gente cresce. Então, muitas vezes a gente tem algumas crenças limitantes, a gente tem alguns traumas, né? Já recebi diversas situações, tem uma que ficou muito clara para mim, onde tinha um casal que o homem, né, o marido, ele gastava muito com iFood, com passeio, lazer para ele era o... E aí, numa dessas conversas que eu comecei a fazer essas perguntas de como era na casa dele, como que os pais lidavam com o dinheiro, e ele começou a falar que o pai, ele tinha muita casa alugada, ele guardava muito dinheiro, não pedia uma pizza de final de semana, ele só comia a comida em casa, e eles não tinham momento de lazer. Então aquilo virou um trauma para ele. Então quando ele cresceu, ficou adulto e teve acesso ao dinheiro e controlar o dinheiro dele, ele falou, é o lazer que eu quero, né? Então a gente traz isso de dentro da nossa casa, mas eu acho que o grande ponto é a gente ter um equilíbrio. Quando eu falo, né, eu também tenho várias crenças, eu sempre fiz planejamento, eu também tenho que me libertar de muitas coisas, igualzinho que você acabou de falar, é o que acontece, mas quando a gente tem clareza, né, dessa regra do 50, 30, 20, de que você não precisa, guardar muito dinheiro também, mas você precisa ter equilíbrio, né, qualidade de vida, é isso que a gente tem que pensar, porque senão a vida passa e a gente não vive, a gente não aproveita, mas também não adianta a gente viver intensamente, chegar lá na frente sem recurso, porque aí a gente vai sofrer, né? Então a gente tem que ter todo esse equilíbrio para viver da melhor forma possível e realizando os nossos sonhos, né? E eu entendo que o tratamento, ele é para mim, quando foi a minha fase, é o maior sonho que eu tinha na vida. Então eu tinha muito claro de que eu faria até conseguir, né? E o dinheiro me proporcionou isso. Talvez se eu não tivesse, não ia ser dessa forma. Então, por isso que eu falo tanto do planejamento financeiro. Está comprado. Está comprado, Maria Paula. Eu acho que é fantástico falarmos disto realmente, porque é uma conversa que normalmente não existe, não se fala deste assunto e da importância deste planeamento. E eu adorei essas ideias de olhar para o dinheiro como a solução, como o amigo que nos permite chegar aos nossos sonhos, aos nossos objetivos. E acho que foi mesmo assim uma conversa muito, muito boa. Obrigada, muito obrigada aqui, Maria Paula, por esta presença, por a disponibilidade e por trazer aqui estas fórmulas já para lançar assim a semente de quem ouve esta conversa, para começar a fazer esse planeamento financeiro, se ainda não fizer, porque é algo que vai impactar positivamente na vida, não é? Totalmente. Eu que agradeço imensamente o convite. Fiquei muito honrada de vocês me convidarem. Eu adoro falar disso. Eu faço isso da minha vida. Então, o meu desejo é que todas as famílias possam ter, sabe, Joana, esse planejamento. Porque eu sei o quanto é difícil, né, as pessoas não terem dinheiro, não poder realizar sonhos. O quanto é difícil as crianças viverem num lar conturbado financeiramente. Então, a minha missão é transferir essa educação financeira para a vida das pessoas serem mais fáceis. Então, assim, um prazer enorme estar aqui. Espero de coração que tenha contribuído para todas as pessoas que estavam aqui nos ouvindo. Conte comigo, vamos bater mais papo. Depois você vem aqui também no Embrião Financeira fazer uma live comigo. Vamos disseminar, né, a informação, porque tem muita gente precisando da gente. E o que eu sempre falo, sabe? Na minha época, não tinha nada disso, né? De um monte de canal de informação. E a gente tem que passar informação boa, informação relevante para as pessoas, né? Porque também a gente ouve tanta bobeira que isso não é legal, né? Então a gente tem que passar informação boa, que eduque as pessoas, que ajudem as pessoas a chegarem ao sonho da maternidade. Tá bom? Obrigada. Sem dúvida. E Maria Paula, aproveitar para desejar assim o maior sucesso nesse projeto lindo, com um nome tão lindo, de embrião financeiro. Então que este embrião assim fecunde, cresça, floresça e por muitos anos, com muito sucesso e que chegue a muitas pessoas e que possa ajudar muitas pessoas neste caminho. Sim. Obrigada. Obrigada. Beijinho grande. Para você. Beijinho a todos que estiveram cá. Uma boa noite. Obrigada. Boa tarde para vocês, boa noite para Portugal. Isso, boa noite para Portugal e boa tarde para cá, para o Brasil. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.